Entidades que representam advogados no Brasil todo estão comemorando, Barão, a forma final do pacote anticrime do governo Bolsonaro, e alguns chegam a dizer que foi, eu recebi mensagens aqui, que foi uma das reformas mais garantistas dos últimos tempos no Brasil. Numa verdadeira ironia do destino, né, Barão? Quer dizer, justamente os advogados que sempre fazem um contraponto ao Moro, desde a época em que ele era juiz, agora como ministro da Justiça, considerando esse pacote garantista, quer dizer, um pacote que teria saído com um perfil muito duro, punitivista do Ministério da Justiça, mas que chegou ao Congresso e foi modificado. Lá, parlamentares de centro, centro-esquerda, conseguiram não apenas barrar essas medidas consideradas mais severas e até segundo eles, contrárias aos direitos humanos, como, por exemplo, o excludente de ilicitude, que previa punição mais branda ou até falta de punição em caso de policial que alegasse matar por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Então, essas propostas mais duras foram barradas. Outras derrotas do juiz Moro, quer dizer, a prisão depois de condenação em segunda instância ficou fora desse pacote, e a criação do juiz de garantias, que ele queria eliminar, foi não apenas aprovada, como sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, contra a vontade do Moro. O que é o juiz de garantias? Quer dizer, hoje, a partir de agora, o juiz que comanda a investigação não será o mesmo juiz que vai julgar uma pessoa. O argumento dos advogados era o seguinte, quer dizer, quando você comanda uma investigação, determina a quebra de sigilo, prisão provisória, prisão cautelar, medidas cautelares, etc., você fica contaminado e não consegue fazer um julgamento justo. Portanto, o juiz que comanda e determina todas essas ordens, faz todo esse controle dessas medidas, não pode ser o mesmo que julga. Isso foi uma derrota também do ministro Moro. Agora, o que mais entrou, Barão, ou ficou fora desse pacote, que vem sendo considerado, então, portanto, um conjunto de medidas garantistas, que garantem os direitos do réu e do investigado. Vamos lá. Por exemplo, a exigência de contemporaneidade para prisão preventiva, quer dizer, o juiz não pode mais mandar prender alguém preventivamente sem julgamento por crimes cometidos há uma década. Quer dizer, por quê? Porque as justificativas de obstrução de investigação, de risco de fuga, etc., estariam superadas porque o crime já foi cometido há muito tempo. A não ser, claro, em casos que você prove que a pessoa vai tentar fugir. Mas você vai ter maiores exigências para a decretação da prisão antes do julgamento. Medidas cautelares seriam tomadas agora, não poderiam ser tomadas sem ouvir o contraditório. O que seria uma medida cautelar, Barão? Por exemplo, colocar tornozeleira em alguém. Hoje o juiz vai lá e fala, o Barão tem que usar tornozeleira. Ponto. Isso. Ponto. Aí o que acontece? A pessoa tem que colocar a tornozeleira e pode entrar com recurso para um tribunal superior. Vamos pegar um caso do Guido Mantega. O juiz determinou, usa a tornozeleira. Aí o Guido recorreu ao Supremo, falando, não, ele tem endereço conhecido, ele está respondendo a todos os processos, ele está obedecendo todas as medidas judiciais, ele entrega o passaporte, não tem nenhum risco e ele não precisa usar a tornozeleira. O Supremo derrubou essa medida. Agora, seria o contrário, quer dizer, antes do juiz decretar, ele teria que ouvir a defesa, no caso de uma medida como essa. Ou, no caso de uma medida como quebra de sigilo fiscal, de sigilo telefônico do passado, né? Claro que o juiz não pode avisar as pessoas que vão ser grampeadas a partir de agora, ou que vão sofrer uma busca e apreensão. Essas medidas vão continuar sendo tomadas sem que a defesa saiba, porque senão mela, né, a coisa. Mas, por exemplo, para medidas em que você não tem urgência, quer dizer, a tornozeleira, precisa colocar agora? Não, então vamos ouvir a defesa antes, para ver se ela é necessária. Quebrar o sigilo telefônico do passado, precisa ser hoje? Não, então vamos ouvir a defesa antes, para evitar recursos e para garantir, dar mais garantias, portanto, a quem está sendo investigado. Outra coisa comemorada, a questão da audiência de custódia. A pessoa é presa, em 24 horas ela tem que ser levada diante de um juiz para ser ouvida. Isso o Conselho Nacional de Justiça já tinha estabelecido, já tinha feito uma medida exigindo isso, mas agora isso vai para a lei, portanto fortalece esse instituto da audiência de custódia presencial. O Bolsonaro, da audiência de custódia, o Bolsonaro vetou o dispositivo que dizia que ela obrigatoriamente seria presencial. Ela pode ser por videoconferência. O juiz pode ouvir a pessoa presa 24 horas depois de uma videoconferência. Mas, de qualquer forma, foi aprovada e virou lei.
Portanto, Barão, outra coisa, por exemplo, delação premiada, justificando prisões. Muitas prisões já foram feitas apenas em cima da palavra de um delator. Não pode ser decretada mais uma prisão se, junto com a palavra do delator, não vier algum indício, não vier alguma prova. Portanto, Barão, acabou virando uma reforma aí, que as pessoas têm dito derrota do Moro, o Moro tem dito que não é o projeto dos sonhos, mas houve avanços, então não vamos entrar aqui nesse fla-flu, se foi derrota, se foi vitória, mas o fato é que saiu um pacote das mãos do Congresso e das mãos da Presidência da República com a inclusão de todas essas questões, que eram consideradas questões caras aos defensores, às pessoas que se alinham com esse modelo mais garantista do direito e, portanto, estão aí no governo Bolsonaro justamente aprovado esse pacote considerado um pacote garantista. Os advogados dizem que foi uma política de redução de danos, né, que perto do que saiu do Ministério da Justiça conseguiu reduzir danos. Mas o fato é que todas essas questões entraram e vão passar a valer, portanto, a partir de agora, com a sanção desse projeto pelo presidente Jair Bolsonaro, Barão. Vamos ver como é que vai ser na prática, né, Mônica? Principalmente essa questão que foi a mais polêmica nas últimas horas, envolvendo o juiz de garantia nas comarcas onde só tem o juiz, como é que vai ser a contratação desse segundo juiz, se vai de fato acontecer, de onde vai sair o dinheiro, ou seja, ainda essa história teremos panos para manga no começo de 2020, principalmente agora envolvendo a decisão no Congresso Nacional.